E o nosso assunto agora, nesse bloco do programa Utilidade Pública, é sobre tireoide. Às vezes vão acontecendo as coisas na saúde da gente e a gente nem se liga que aquilo ali pode ser um problema na nossa tireoide. Para falar sobre esse assunto, aqui com a gente, a endócrino Karine Almeida. Muito obrigada pela presença aqui no Utilidade Pública. Bom dia, Dânia. Eu que agradeço pela oportunidade. A gente sabe que a gente vai começar essa entrevista falando sobre problemas da tireoide na gravidez. A gente tinha definido aqui, porque é um assunto que gera muita dúvida. E, às vezes, as pessoas, as mulheres, nem sabem fazer essa relação de que, sei lá, ou aconteceu um aborto, ou teve uma má formação, e que isso aí é proveniente lá da tireoide. Eu queria que a gente já tentasse começar explicando isso, em casos de gravidez planejada e de gravidez não planejada. Então, uma vez que a mulher planeja engravidar, já é importante que ela faça uma avaliação da função tireoidiana, que é feita através de um exame laboratorial simples de sangue. Por quê? Porque o feto, ele só desenvolve a tireoide a partir da 20ª semana, após o primeiro trimestre. Então, a variabilidade hormonal da mãe vai interferir diretamente tanto na gestação quanto na formação fetal. Então, é muito importante que os níveis tireoidianos estejam adequados para uma gestação saudável. Ou seja, gestação planejada, vai lá antes para poder dar uma olhada logo nessa tireoide. Isso, já faz. Se a mulher já sabe que tem problema de função tireoidiana, é mais importante ainda. Mas se planejou engravidar, tem que fazer a avaliação hormonal. Ela tem problema de hipotireoidismo ou de hipertireoidismo? O que isso pode acarretar mesmo nessa gravidez planejada? Veja, ela pode ter qualquer um dos dois problemas, apesar de que o hipotireoidismo é bem mais frequente. O hipotireoidismo seria a deficiência do hormônio tireoidiano. Então, é como se o metabolismo ele desacelerasse, você fica mais lento. Já no hiper, você tem um excesso dos hormônios tireoidianos. Então, todo o seu metabolismo vai funcionar de uma maneira acelerada. Então, vamos ter justamente o contrário. E aí a mulher está lá vivendo aquele drama, dizendo assim, olha, não consigo manter o bebê, já tive vários abortos. Às vezes o problema está ali na tireoide. Está na tireoide. Infelizmente, muitas mulheres ainda fazem um pré-natal de uma forma mais tardia, né? E o hipotireoidismo não deixa de ser uma causa infrequente e importante de aborto de repetição. Então, tem que ser investigado. O que o hipo pode causar e o que o hiper pode causar? Porque você falou, Adriana, o hipo tem mais chance de ter sequelas no bebê e na mulher do que o hiper. A gente poderia trazer, tem como a gente trazer essa comparação? O hipotireoidismo acarretaria em muito mais manifestações fetais, quando ele acontece de uma forma precoce na gestação, ou até mesmo quando a mulher já engravida na vigência de hipotireoidismo. Então, assim, as malformações neurológicas é uma característica do hipotireoidismo no início da gestação, né? Então, a criança ela pode nascer com retardo mental, né? Com dificuldade de aprendizado, atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, além de malformações físicas também, como, por exemplo, pé torto, malformações de membros. Isso é o hipo? Isso é o hipo. E na gravidez, para a mulher, hipertensão, eclâmpsia e pré-eclâmpsia. O hiper, ele já ocasiona menos consequências no feto. As manifestações seriam mais maternas. Então, não deixa de poder ser uma causa de aborto, mas principalmente na mãe, hipertensão e arritmias. Ou seja, essa seria a comparação desses dois tipos de problemas de tireoide. Aí começam a surgir as perguntas. A pessoa, ela tem problema de tireoide, ela faz o acompanhamento, ela, sei lá, a gente poderia chamar de propensão a cisto, a nódulos, não sei como é que vocês chamam assim, cientificamente. Isso não quer dizer que ela não possa engravidar, ou ela terminaria o tratamento para depois pensar numa gravidez? Não, ela pode engravidar. Se a mulher já tem problema de tireoide, já faz o acompanhamento,
Ela pode engravidar normalmente, mas como eu falei anteriormente, desde que os níveis hormonais estejam compensados. Mas esses níveis podem ser compensados já depois, que às vezes essa pessoa recebe a notícia que está grávida. Durante a gestação, já é interessante que a mulher já faça a avaliação, né, do TSH e do T4 livre, que são os dois hormônios principais, porque é muito comum que seja necessário fazer um ajuste da dose que ela toma. Então, geralmente, ela não permanece com a dose anterior ao exame, mas se isso é feito no início da gestação e o ajuste é feito precocemente, a gestação pode decorrer tranquilamente, normalmente, como uma mulher que não tem problema na tireoide. A gente está trazendo aqui de forma generalizada, mas você vai buscar o médico ou a médica que te acompanha para poder falar individualmente qual é a tua situação. Se você é uma pessoa, um atleta que faz exercício de alta performance e que quer continuar fazendo aquele, recebe lá o ok do profissional. A gente está tratando de uma forma generalizada. A pessoa tem hipertireoidismo, é uma pessoa que pratica atividade física. Recebe lá a notícia que está grávida, mas Deus me livre, largar a minha atividade física e os meus hábitos, por exemplo, como pré-treino. Então, de uma maneira geral, o pré-treino ele está contraindicado na gestação. Até porque a maioria desses pré-treinos, eles têm uma quantidade significativa de cafeína que favorece a contratilidade uterina e pode sim levar ao aborto. Além disso, por ter uma doença que aumenta significativamente o metabolismo, que é o hipertireoidismo, mesmo ele estando compensado, a pessoa ela termina sendo mais sensível ao uso do termogênico, que também dá uma acelerada no metabolismo. Então, o uso de pré-treino na gestação está contraindicado. E o uso de pré-treino, mesmo sem ser na gestação, para as pessoas que têm hipertireoidismo... Também não é aconselhável, porque já tem uma sensibilidade aumentada e a cafeína, ela acelera o metabolismo. Então, você aumenta o risco, principalmente das arritmias e de um pico hipertensivo. E aí, de aborto também. E de aborto também. Então, está contraindicado. Do outro lado, a gente tem o hipo, que a pessoa já vai ficando ali com o metabolismo mais lento. Queria que você trouxesse essa relação do hipotireoidismo e da obesidade na gestação. Então, muitas pessoas querem justificar a obesidade através de um hipotireoidismo e não funciona bem assim. O hipotireoidismo, ele realmente leva a um aumento de peso, um aumento geralmente discreto, até porque você tende a ter mais retenção hídrica. Porém, o aumento é na monta entre 2 e 3 quilos, né? Então, você não vai aumentar 10, 15, 20 quilos e dizer que é porque tem problema da tireoide. Mas não é o que a gente ouve. Não é. E assim, tem pacientes que estão tratando o hipotireoidismo, uma vez tratado com níveis compensados, o seu aumento de peso também não é justificado pelo hipotireoidismo. Provavelmente um estilo de vida inadequado, com alimentação exagerada e sedentarismo. Então, é essencial que a mulher tenha um ganho de peso na gestação, que é normal, mas um ganho de peso adequado, né? Porque o ganho de peso exagerado vai levar a essas consequências, o que não vai deixar de prejudicar o feto também. O que a gente poderia considerar um ganho de peso exagerado? Um ganho de peso exagerado depende muito do peso inicial da paciente. Mas uma monta de 1 a 1,5 kg por mês é aceitável. Mas mais de 2 quilos por mês já é uma coisa exagerada, né, que vai favorecer principalmente, como eu falei, a hipertensão e ao diabetes. Tem algum ajuste alimentar que colabore nesse equilíbrio da tireoide ou isso é um mito? Não, sim, existe sim. Alguns alimentos interferem no funcionamento da tireoide. Um desses alimentos é o sal. Por que o sal? Devido ao excesso de iodo. Né? No nosso país, nós temos o sal iodado. Então, o excesso de sal, além de não ser bom para a pressão, pode estar prejudicando o funcionamento da tireoide. Além do sal, nós temos também os alimentos ricos em fitoestrógenos, dentre eles a soja, tá? Então, esses alimentos que são ricos em fitoestrógenos, como, por exemplo, as isoflavonas, elas podem levar a bócio, que seria o aumento do volume da tireoide. Que é aquilo que fica aparecendo mesmo aqui, quando você vê aquele pescoço mais inchado. Isso. É uma alimentação bociogênica, né, que a gente chama. E também pode levar à alteração dos hormônios tireoidianos, porque eles diminuem
a ação desses hormônios tireoidianos na periferia. Lógico que isso é em excesso. Com o advento de que a soja é um protetor cardíaco, algumas pessoas realmente exageram no consumo da soja, o que não é adequado. Principalmente se é aquele paciente que já tem predisposição à doença tireoidiana, como, por exemplo, pacientes portadores de nódulos. A gente não aconselha que façam uma alimentação muito rica nas isoflavonas. Isso vale para a gestação também? Isso vale para a gestação também. Então, é basicamente sal, por ser rico em iodo, e alimentos ricos em isoflavona, onde o mais comum é a soja mesmo. A gente sabe que esse assunto, doutora, acaba gerando muitas dúvidas. Acho que tireoide é uma coisa que acaba afetando tantas outras coisas na vida da gente, né? E às vezes a gente nem sabe que vem lá da tireoide, mas infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Mas fique à vontade, as portas estão abertas. Quando a senhora quiser vir esclarecer mais assuntos relacionados a esse tema, que eu acho que é um tema que gera muitas dúvidas. E eu queria que a senhora encerrasse com um alerta. A senhora trouxe aí no meio da entrevista, olha, Dania, é o pré-natal. A gente está falando de problema na tireoide até muito no primeiro trimestre. Começar o pré-natal tardiamente pode comprometer tanto a saúde do bebê quanto da mãe. Então, um alerta que eu falo, né, aqui para quem está nos ouvindo, é que uma vez planejada a gravidez, se a mulher deseja engravidar, ela já deve fazer realmente a avaliação adequada com o obstetra. Com certeza ele irá pedir o hormônio tireoidiano e os demais exames pré-natais para que ela já comece a cuidar, uma vez identificado o problema, desde o início da gestação, evitando assim aborto, evitando assim malformação fetal e tendo uma gestação saudável. E se já é portadora de disfunção tireoidiana, aí enfatizo mais ainda que procure realmente essa avaliação, principalmente com o endocrinologista, para que seja feito o ajuste adequado da medicação. Muito obrigada pelo alerta. Nada. E que realmente as pessoas absorvam essas informações, né? Porque não coloca só a vida da pessoa, a saúde em risco, mas a vida do bebê também. A gente vai a um breve intervalo, não sai daí, tá? Aproveita lá para ir seguindo a gente nas redes sociais. Utilidade Pública volta já.